Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, na sua casa, nesse amanhecer rico, divino e poderoso, do qual o Senhor já nos confiou mais um milagre divino, só de termos despertado, só de darmos conta que estamos de pé em mais um dia, né? Esse é o zelo e o amor de Deus para com todos que Ele acordou hoje, né? É tão simples, né? A gente começar o nosso dia reconhecendo o amor de Deus e o zelo pelas nossas vidas a partir do momento que eu reconheço que o meu acordar veio da parte do céu, mesmo que você ainda não esteja conseguindo enxergar que o teu acordar veio da parte de Deus, eu oro a Deus que a partir desse momento você possa começar a valorizar mais, porque se não fosse o acordar da bondade e da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, nem aqui estaríamos. Então você não acordou por acaso, você não acordou porque tinha que acordar, você acordou porque Deus tem um propósito na sua vida. E se você ainda não vive esse propósito no caminho do Filho, do qual o mesmo foi enviado para nos resgatar nas profundezas do inferno e nos trazer para a preciosa luz, para nos tirar do lamaçal e nos trazer nos braços do Pai, através da tua morte e ressurreição de cruz, um único acesso ao Pai através de Jesus. Se você ainda não vive essa vida, que é o sentido dessa vida que temos aqui, do qual é emprestada para nós, vivemos aqui enquanto Deus quiser, e o máximo de glorificação da nossa parte a Ele, né? Se possível, é retribuir o amor dele para conosco, que o amor de Deus nos constrange, a gente sendo mal, uma natureza ruim, né? O Senhor mesmo assim enviou teu Filho na cruz para que nós não perecemos e alcançaremos a vida eterna. Então tem um socorro para a tua vida, tem um libertador para coisas que você acha que você não vai sair mais, tem uma vida que já entregou a vida por mim e por você, que está disposta a assumir todas as causas na nossa caminhada. Advogado fiel, Senhor e Salvador Jesus Cristo, há poder nesse nome. Então que você possa reconhecer esse amanhecer da parte do céu na tua vida, da parte de Deus. É milagre você estar de pé, é milagre você estar vivo. Então faça bom uso desse dia, 1º de junho. Desde já eu declaro um mês abençoado, mês transformador, mês de libertação, mês de cura, mês de processo sendo tratado, mês de etapa sendo cumprida. Respeita as fases que Deus está permitindo você passar. Não vai mais adiante nem mais para. Fique no caminho onde Deus quer que você fique. Seja passo a passo, né? Não desrespeite nenhuma fase que Deus está permitindo você passar. Eu não sei qual fase você se encontra, mas eu creio que Deus está cuidando dessa fase. Pode ser uma má fase, pode ser uma boa fase, mas de todas elas é só uma fase. Amém? Então que Deus seja louvado na tua vida nesse dia, que você possa engrandecer, reconhecer e agradecer a grandeza de Deus a partir do momento que Ele te acordou, para que o dia inteiro, o resto do seu dia, a parte da manhã, da tarde até a noite, você possa estar com Ele na tua embarcação. Uma embarcação com Jesus é uma barca direcionada, uma embarcação sem Jesus é uma barca furada. Amém? Deus seja louvado. Eu quero falar um pouco aqui de embarcação, quero falar um pouco aqui do quanto Deus tem zelado nossa vida, o quanto Deus nos enxerga quando estamos em momentos de aflição. Ele nos enxerga em todos, mas nos momentos de aflição Ele dá um ênfase ali para ver como vamos nos comportar passando pelo fogo ou pelas águas, né? Deus nos coloca à prova em todo tempo, somos provados, somos lançados ao fogo, mas se não negar o nome do Senhor, continuarmos firmes na rocha, fiel até o fim, a palavra fala que o fogo não vai queimar e as águas não vão nos afundar, mas desde que você esteja com o Senhor, conduzindo o teu coração, o teu pensar, o teu olhar, o teu falar, o teu ouvir, seja santificado por inteiro. Amém? Eu quero meditar numa passagem que Deus me levou e o Senhor já me colocou até um tema, eu quero compartilhar com os irmãos, dar uma contemplada nessa paisagem do Criador, sobre essa criação. Ventinho abençoado, tempinho amanheceu meio frio, glória a Deus por isso. Se amanhecer calor, glória a Deus por isso. Eu falo para as pessoas assim, gente que chega na recepção onde eu trabalho e fala, nossa, não gosto de frio, não gosto de calor. Pessoas que Deus permite eu falo assim, mas você gostando, não gostando, vai vir as estações. Falei, quer uma dica? Se adapta com que você não tem um controle. Aleluia, resumo, o que você não tem um controle para mudar ou para fazer, se adapta.
você vai se dar melhor ainda, vai ser mais tranquilo, mais leve, porque a tua boca não vai declarar murmuração, sua boca não vai falar que você não gosta, que não sei aquilo. Irmãos, o maior pecado da Bíblia que Deus se irou foi a murmuração do povo no deserto, lá no Egito. Quando Moisés libertou eles, eles queriam voltar para lá, Faraó, comer cebola, pepino, voltar nas mordomias, porém a mente cativa. Aleluia, libertação para a tua vida. O que é libertação? Não é você fazer o que você quer. Libertação é você ter o controle de dizer não e dizer sim. Libertação é só em Cristo Jesus, para que você passe a habitar o Espírito Santo e ter o controle, ter o autodomínio, ter o fruto do Espírito. Amém? Deus seja louvado. Muita gente confunde a liberdade com libertinagem. Muita gente confunde o que eu quero fazer, eu tenho que fazer, do que eu não faço porque eu não quero. Se eu faço porque eu não quero, é que eu tenho um autodomínio aqui da parte do Senhor. Agora, se eu faço porque eu não tenho controle, isso não é liberdade, isso é totalmente descontrole de alma, de vida, de espírito, em todas as áreas. Só Jesus que pode te liberar essa libertação por inteiro, para que você possa viver uma vida verdadeiramente em Cristo Jesus, com o propósito divino do céu, aqui na terra. É possível, todas as coisas são possíveis ao que crê. Aos olhos humanos, muitas coisas parecem que, não tem jeito, é isso mesmo, mas aos olhos de Deus, tudo é possível. Amém? Deus abençoe. Não quero estender muito. Domingão abençoado, mês de junho, que você possa refletir mais, que você possa buscar mais, que você possa se aproximar mais, que você possa buscar mais intimidade com o Senhor. Por que eu estou falando isso? Você deve estar pensando, mas eu já busco, mas eu faço, mas nunca vai ser o suficiente pelo que Ele fez por nós. Que seja sem cessar. A palavra do Senhor vai dizer através do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5,17, ore sem cessar. Então é sem cessar a nossa busca, tem que ser contínua, dia após dia, todos os dias é um novo dia, então todos os dias eu tenho que buscar o novo em Deus, que é o autor do novo dia. Não tem como eu ficar com o que eu busquei ontem, não tem como eu ficar vivendo o que eu vivi antes de ontem, ou mês passado, não, todos os dias Ele permite eu viver algo novo, então viva algo novo, buscando a presença do Senhor de novo, de novo, de novo, aleluia. Deus abençoe. Olha o tema que o Senhor nos colocou. Não podemos esquecer da palavra que já foi liberada para a nossa vida. Na caminhada em Cristo, não podemos esquecer da palavra que já foi liberada para a nossa vida. Quando eu falo da palavra que já foi liberada para a nossa vida, não é sobre palavra que saiu de parte humana, sobre homem mortal que nem nós. É sobre palavra que já está escrita, que muitas das vezes você já percorreu, leu as escrituras, mas não guardou. Então eu quero trazer a memória sobre esse tema e o quanto Deus tem sido na nossa vida. Não podemos esquecer da palavra que já foi liberada para a nossa vida. Mateus 28:20, disse-lhe Jesus, eis que serei convosco até a consumação do século, até os últimos dias da nossa vida. Jesus falando para os discípulos, Tem discípulo aí? Eu sou filho, mas discípulo? Discípulo, o que é o discípulo? É o que segue. Jesus viu o filho, se tornou filho e ficou de longe. O filho tem que se aproximar para saber o que o pai quer. Aleluia. Então, além de filho, temos que ser discípulos convertidos. Lembra Jesus, a multidão que seguia ele, mas a multidão que seguia, muitos não obedeciam. A multidão que seguia, muitos queriam estar com ele pelo que ele fazia, não queria nem saber o que ele era ou por que ele veio. Aleluia. E nos dias de hoje não está muito longe disso. As pessoas querem se aproximar às vezes de Jesus por causa da bênção, pelo que ele pode fazer e pelo que ele vai fazer, mas esquece o principal motivo do porquê ele foi enviado. João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Deus quer a tua vida com ele depois dessa vida. O principal de tudo é você se dar conta do amor dele que constrange ao ponto de você se arrepender da vida que você levou fora dele, pedir perdão, aleluia, e seus pecados serão perdoados, alcançará a misericórdia no Senhor, portanto se confessar, e depois a salvação. E as outras coisas serão acrescentadas. O principal não são as outras coisas, o principal é o crer. Aleluia. O principal é eu reconhecer o principal motivo do porquê ele foi enviado. Amém? Não é sobre aqui, é sobre depois daqui. Mas para mim ter depois daqui, na eternidade, na glória, eu tenho que andar com ele aqui. Dia e noite, noite e dia. Medita nesse livro, medita nas escrituras, pois elas testificam de mim, o próprio Jesus diz. Amém? Não tem como você conhecer a Deus se você não estiver meditando na palavra. Não tem como você saber o que Jesus quer da tua vida se você não estiver meditando na palavra, porque a palavra de Deus fala com nós através das escrituras. Deus fala com nós através das escrituras. E se você não meditar nas escrituras, você vai estar fazendo apenas o que você imagina, o que você pensa, o que você acha
acha que é menos o que está escrito. O próprio Deus falou para Josué, quando Moisés morreu, Josué, meu servo, dorme. E assim como eu fui com ele, onde você colocar a planta do teu pé, eu serei contigo, abençoado seja. E não aparta as palavras desse livro da tua boca, pregue de tempo e fora de tempo. E nele medita dia e noite, o próprio Deus falando para Josué. E nós, quem é nós? Para não meditar na palavra, para não comer a palavra, se alimentar dela. Aleluia. Jesus fala em certa passagem que os fariseus estão ali nas escrituras, querendo ler as escrituras porque elas falam de vida eterna, mas o próprio fariseu negando a própria eternidade que estava ali, o próprio Cristo Jesus. Jesus falou, pois bem, examinar as escrituras, pois elas testificam de mim, fala de vida eterna, e testifica de mim, eu estou aqui, mas vocês estão me negando, então não adianta nada também eu ler por interesse, por saber que é isso, aquilo, mas o nome de Jesus não está sendo glorificado através da minha vida. Então, o principal de tudo é Jesus, seu Senhor, de toda a tua condução, de todo o teu mover, de todo o teu interior, da cabeça até os pés. Corpo, alma e espírito, ser tomado totalmente por Jesus. Amém? Ele é único e suficiente para uma vida que está aqui. Não precisa de mais nada, não precisa de nenhum tipo de fonte terrena para você saciar, a não ser da fonte divina. Como ele falou para aquela mulher do poço, mulher de Samaria, dessa água, se você beber, você vai ter sede, mas se beber da que eu vos der, se beber da água que eu te dou, a minha presença, a minha graça na tua vida te basta, de nada mais terá falta. Aleluia. Não podemos esquecer da palavra que já foi liberada para a nossa vida. Eis que serei conosco até a consumação dos séculos, até os últimos dias da tua vida. Quero ler um texto com vocês, Marcos 6, 45 e diante. Amém? Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar. Colocou Jesus no barco para embarcar os seus discípulos e passar adiante para o outro lado. Jesus falou, vou colocar vocês aqui para embarcar e passar para o outro lado. Jesus já tinha falado, vou colocar vocês para embarcar e vocês vão chegar do outro lado. A palavra já tinha sido liberada da parte do Senhor. A Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Jesus fez tudo o que tinha que fazer, colocou os discípulos para embarcar para ir para Betsaida, e depois de tudo isso ele subiu ao monte para orar. Aleluia. Orar por quem? Interceder por quem? Pelos seus. Aleluia. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. O barco, os discípulos no mar, Jesus sozinho na beira da praia, na terra. E vendo-os em dificuldade a remar, Jesus de longe, vendo a dificuldade que os discípulos estavam na embarcação, porque o vento lhe era ao contrário, por volta da quarta vigília, 3 da manhã, aleluia, lembra das madrugadas, 3 da manhã, não volta a dormir não, Deus quer falar contigo. E por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes adiante. Jesus queria ir à frente deles, mas na hora que ele apareceu andando sobre o mar, a reação dos discípulos. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram em ser um fantasma e gritaram. Imagina 3 da madruga, no meio do mar. Aleluia, quem não assusta. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo ele lhe falou, tem de bom ânimo, sou eu, o grande eu sou, o próprio Deus. Aleluia. O grande eu sou, o próprio Jesus falando, sou eu, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E ficaram atônitos, porque não havia compreendido os milagres dos pães. Jesus tinha acabado de fazer os milagres dos pães, e Jesus tinha acabado de sair com ele da multiplicação dos pães, e eles já tinham esquecido. O coração estava endurecido, a palavra fala. A gente às vezes esquece dos milagres que Deus fez na nossa vida e dos livramentos. E quando a gente se dá em outra situação, a gente acaba esquecendo disso e acha que Deus não vai nos livrar dessa situação. Então temos que trazer à memória os milagres que já foram feitos na nossa vida e os processos que Deus nos libertou e nos livrou, para quando vier uma situação do qual a gente caminha na nossa caminhada em Cristo, vier uma situação de tribulação, de mar agitado, ou algum milagre que está por vir, a gente trazer a memória e crer que Ele vai fazer, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Os discípulos tinham esquecido da multiplicação dos pães, Jesus tinha acabado de fazer, e não se deu conta do que era Ele andando no mar, se assustaram. Amém? Não é ruim a gente, às vezes, esquecer algumas coisas do qual já foi estabelecido a nosso respeito, mas só não podemos esquecer de vez. Temos que sempre nos procurar a nos aperfeiçoar no que é perfeito, que é em Cristo Jesus. Aleluia, somos todos falhos, errantes e pecadores, porém alcançados pela graça.
Então eu tenho que lembrar da graça que está sobre mim. Eu tenho que lembrar do plano perfeito que foi feito sobre mim, para mim estar aqui. Foi preciso uma vida se entregar por mim, e essa vida ressuscitou porque ela é imortal, Cristo Jesus. Então não podemos esquecer de nada do que já foi feito, para quando estiver em alguma situação a gente trazer a memória do que Ele vai cuidar, do que Ele vai fazer. Amém? E uma parte que me chamou nesse versículo, sobre o tema também, não podemos esquecer da palavra que já foi liberada para a nossa vida. Jesus, quando desceu do monte, que foi orar, e os discípulos na embarcação, no meio do mar, com dificuldade de remar, porque o vento estava ao contrário, a palavra fala, e vendo-os em dificuldade de remar. Jesus vendo a dificuldade que ele estava tendo de remar ao vento contrário. A nossa caminhada aqui em Cristo, não podemos falar que é mil maravilha. A nossa caminhada aqui em reverência ao Senhor, em procurar fazer o que agrada ao céu, não podemos falar que é sempre passagem, tranquila. Vai ter ventos ao contrário, vai ter situação que vão querer nos embarrear, vai ter situação que vão querer nos confrontar o tempo todo, mas você não pode esquecer que a mesma dificuldade que os discípulos estavam passando nessa passagem, Jesus estava vendo, você não pode esquecer que na sua vida é do mesmo jeito. Seja qual for o tipo de situação, prova, seja o que for, Jesus está vendo a nossa dificuldade. Jesus está vendo o que você está passando. Mas de tudo, o que eu tenho que fazer? Não pula do barco, continua firme. O socorro virá, a direção vai vir. Nessa passagem, Jesus apareceu, andando sobre as águas, saudou e acalmou a tempestade. E nos dias de hoje nós temos a presença dentro de nós. Não podemos esquecer que esse mar, às vezes, que está agitado, o mar que às vezes está com as ondas passando, 3, 4 vezes maior e não está dando pé, a gente tem que ter a convicção de que ele está no barco. Nessa situação, Jesus não estava no barco, mas foi ele que enviou. Foi ele que liberou os discípulos no barco. Ele colocou os discípulos no barco e falou, agora vão e vocês vão passar para o outro lado. Já tinha uma palavra liberada para os discípulos. Mas, como seres humanos, que sentem medo, sentem isso, somos divididos por 3 partes, corpo, alma e espírito, eles sentiram tudo isso. Mas Jesus não deixou de mandar a provisão e o próprio Jesus foi ali. A nossa vida não é diferente. Quem que nos enviou? Quem que nos colocou a marchar a favor do Evangelho de Deus em nome de Jesus aqui? Então temos que ter a convicção de onde saímos e para onde vamos. E quem já nos enviou como mensageiro das boas novas aqui. E de que Ele está no barco. Tem uma outra passagem que Jesus está no barco, na polpa, dormindo, a tempestade veio. Nada saiu fora do controle, porque ele estava no barco. E quando ele não está no barco, mas ele enviou, nessa passagem ele enviou. E no meio do caminho, os discípulos, por uma hora ou outra, esqueceram de quem o enviou, esqueceram da palavra que já foi liberada, e continuaram a remar e não saíram do lugar, o vento estava ao contrário. Na nossa vida, na nossa caminhada, se a gente não lembrar das palavras que foram liberadas ao nosso respeito, a gente vai remar, a gente vai correr, a gente vai fazer isso para lá, para cá, e vamos cansar. Porque esquecemos verdadeiramente do que Deus mandou a gente fazer. Para cada um ele tem um plano diferente, para cada um é um propósito diferente. Então não deixa de examinar as Escrituras e realmente ver o que Deus quer que você faça. Você tem um chamado? Amém, glória. Mas não queira sair pegando tudo, sendo que tem algo que Deus não vai mandar você fazer, e às vezes você vai querer fazer. Isso pode cansar, isso pode fazer você remar e não sair do lugar. E Jesus está te vendo nisso. Mas desde que você se atente, redobre toda a sua atenção e volta para a embarcação onde Ele quer que você vá. Aleluia. E vendo a dificuldade deles, ao remar ao vento contrário. Quando vier vento contrário sobre a tua vida, Jesus está te vendo. Quando não vier vento ao contrário, Ele também está te vendo. Procure intimidade com Deus para conhecer Ele em todos os momentos, não só nos momentos que as águas passam e fica por cima e você falta ar, Senhor, meu Deus, Ele vai estar com a mão estendida, assim como Ele foi com Pedro, quando andou sobre as águas e sentiu medo, o vento bateu, Pedro afundou, ele clamou ao Senhor, e a mão do Senhor estava estendida, e Ele puxou Pedro. Não é diferente na nossa vida, mas não queira conhecer Jesus só nos momentos de tormento, só nos momentos que as águas não dão pé. Queira conhecer Jesus desde o teu levantar até o teu deitar, para que sua embarcação seja direcionada. Amém? Se em nossa embarcação não lembrarmos quem nos enviou, vamos ter dificuldade em sair do lugar. Se na nossa caminhada aqui em terra não lembrarmos o que Deus falou ao nosso respeito, vamos esquecer no meio do caminho, vamos continuar correndo e não saindo do lugar. Então lembra quem te enviou, a quem enviarei. Lembra dos seus eis-me aqui para o Senhor, para continuar a tua caminhada. Deus está sempre vendo o que estamos passando, inclusive quando o mar agita.
Deus está vendo nós o tempo todo. Provérbios 15 vai dizer que os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os bons e os maus. Amém? Mas no momento das provas é onde Deus quer ver como vamos suportar, como vamos reagir, né? Ele está nos vendo em todos os momentos, mas inclusive quando o mar agita, quando somos lançados na fornalha ou quando somos lançados na cova dos leões, se vamos continuar com reverência ao nome sobre todos os nomes, porque temos base bíblica dos que não negaram o nome do Senhor e não saíram com um arranhão sequer. Temos base bíblica do qual não negaram o nome do Senhor, aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, falando que se Deus livrasse eles da fornalha, amém, se não livrasse, amém também. Eles não iam prostrar a outros deuses, ele não ia se desviar do propósito que Deus tinha sobre eles. Então assim é na nossa vida, seja qual for o aperto, seja qual for a pressão, seja qual for a situação, Ele tem visto a nossa dificuldade. E o socorro virá, 1 Coríntios 10:13, não verá tentação, provação sobre nós a não ser humana. Deus é fiel e junto com a prova Ele manda o escape, aleluia, para ver como vamos nos comportar diante da prova. 3. Temos que trazer à memória os milagres que Deus já fez na nossa vida, para estar sempre vivendo algo novo. Eu não posso esquecer do que Ele fez, eu não posso viver do passado, porque todo dia Deus tem algo novo para mim. Amém? Mas se não trazemos à memória o que Ele fez, às vezes vamos estar passando por situação, e se não trazemos à memória as coisas que Ele já nos livrou, coisas que Ele nos libertou, coisas que Ele fez que a gente não imaginava que Ele ia fazer, a gente vai pensar que situações que a gente às vezes passa, Ele não vai passar, e Ele não vai fazer. Será que Deus... Ele faz. Ele não deixou ninguém ilhado, Ele não deixou nenhuma embarcação parada, nenhum dos seus. Ele deixou se perder, a não ser um, filho da perdição, a palavra vai dizer, Judas, o traidor. Mas do resto, meu Deus... Não podemos esquecer da palavra que foi liberada para a nossa vida. Mateus 28:20. Eis que serei convosco até a consumação do século, até os últimos dias da tua vida. Mas desde que você seja com o Pai, desde que você procure todos os dias renunciar, né, a tua vida terrena para viver a tua vida do céu com Deus em nome de Jesus. Isso exige uma renúncia diária. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga diariamente. Todos os dias é dia de nós examinarmos a nós mesmos e fazer uma autoanálise, pedir para que o Senhor toque em áreas que precisam ser tocadas, para que ficamos cada vez mais aprovados diante do Senhor. Estamos passando por reconstrução até que Ele venha. Vamos estar nos processos de reconstruir e construir. Muros vão ter que ser demolidos para levantar muros novos. Às vezes paredes que foram levantadas na tua vida estão te cercando em situação que você mesmo causou. Você tem que derrubar o que não edifica, te prejudica. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Domingão abençoado, lindo. Contemple essa vista do papai. Glórias a Deus. Que você possa dar espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Que você possa consultar o céu em todos os momentos. Seja eles qual for, mínimos, médios e grandes, o céu está aberto, o véu se rasgou de cima para baixo. Não queira tomar decisões precipitadas, sendo que o próprio Cristo já nos liberou acesso ao Pai. Amém? Deus te abençoe.